A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621 4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o Chico Eri não está presente, ele teve outras atividades e nós estamos tentando substituí-lo e esperamos poder fazê-lo a contento. Conosco está o Marcelo Pérez nos serviços técnicos e na contra-regra geral aqui está o nosso amigo Dimas Valgas, o homem da internet. E o convidado nosso hoje, David Santo André, ele que é do PROS, tem uma militância muito ativa dentro do PROS, é criminalista, renomado na sua cidade, especialista nessa área, e também voltado para a área eleitoral, e representa o diretório do PROS em Santo André, e também na executiva estadual, principalmente na questão jurídica. O nosso convidado, então, Ilmar Muniz, a quem damos boa noite. Boa noite, Ilmar. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos aqui da cidade de Taubaté. É um grande prazer, um carinho enorme voltar a essa casa que eu estive aqui há um tempo atrás. Ilmar, fez boa viagem, está tranquilo, a estrada? Nós estamos tendo um fluxo bom nas rodovias ou tem muita coisa por fazer ainda? Estava chovendo bastante a estrada, nós pegamos um trecho bem pesado de chuva aí, mas graças a Deus, Deus está sempre à frente, a gente conseguiu fazer. Mas tem bastante trânsito, não sei se é por causa do final de semana, né? Na semana que eu vim aqui, eu vim numa terça-feira, não peguei tanto trânsito, mas dessa vez a gente pegou bastante trânsito aqui. Bom, uma questão que não quer calar, inclusive o trabalho que o Chico Eri fez nas redes sociais, junto com o Dimas Valgas, foi exatamente estar batendo na tecla dessa questão da judicialização da política. Parece que virou lugar comum, o Supremo Tribunal Federal tem recebido inúmeras ações por conta disso, e até ações de menos importância até então, como foi o caso do vereador que estava questionando a retroatividade ou não da lei de ficha limpa, acaba por trazer no seu arcabouço uma série de outras prerrogativas. Você que é muito focado nessa questão, como você viu essa votação apertada no Supremo Tribunal Federal, já que a ministra Carmen Lúcia teve que decidir, estavam 5-5 e o voto de Binel foi ela, e foi pró-retroatividade. Como você viu, como você encarou como profissional essa votação no Supremo? Perfeito, eu tenho acompanhado assim, muito contento as situações que o Judiciário tem percebido junto da política. O que eu acho interessante, vamos começar dessa questão primeiro, para depois entender um pouco mais da judicialização, a votação que nós tivemos para retroagir a lei da ficha limpa, ou seja, todos os casos anteriores à lei da ficha limpa, quem tivesse o nome com prejudicial à questão criminal também entraria na questão da ficha suja, foi muito importante para o país, né? E o Luiz Fux foi muito feliz na sua fala quando disse que a lei da ficha limpa não é uma punição ao político, e sim um requisito de moralidade. Pressuposto. É um pressuposto, né? Participar. Qualquer um de nós sabemos que é um pressuposto para trabalhar em qualquer local, ter uma qualidade de ética, moral e, de fato, uma ficha que tenha aí um bom currículo.
justamente para quem vai fazer trabalho junto à administração pública, trabalhar com dinheiro público, né? O que é muito fundamental. Então a lei ter retroagido aí, o entendimento do Supremo que a lei vai retroagir, foi importantíssimo para o Brasil. Porque nós precisamos que todos os políticos sejam passados a limpo, que todo mundo seja aí avaliado se de fato tem capacidade, tem um bom currículo, é uma pessoa boa para o país. É o momento de nós entendermos isso. O brasileiro, graças a Deus, tem percebido que é fundamental olhar o histórico de cada candidato, é fundamental olhar aí o que o candidato fez na sua vida pregressa. Se ele foi uma boa pessoa, se não foi. E essa lei da ficha limpa veio nesse sentido e retroagir faz todo o movimento necessário. Agora, como isso vai funcionar na prática? Né? Exato. Como é que isso vai funcionar na prática? É muito complicado nós entendermos como vai funcionar sem o Supremo intervir de fato em um caso específico. Por quê? Porque a praticidade da lei vai implicar num outro problema, que chama prescrição. Houve fatos que já prescreveram, houve fatos que não vão poder entrar pelo período em que o sujeito já então não cumpriu o prazo. Então, a praticidade, nós vamos ainda ter que esperar o Supremo decidir um caso em específico para então entendermos como vai ser utilizado. Hoje ainda, até pegando um gancho nessa tua posição, eu conversava com o ex-ministro Ricardo Bezuini sobre essa questão específica, né? Como ele viu esse julgamento, né? E se isso traria efeito para vereador, prefeito, deputado, enfim, né? Os que têm o cargo. Ele falou, bom, o Supremo definiu que é retroativo, ponto. Agora o Supremo vai ter que definir como é que vai se dar a modulação, quais são os efeitos dessa modulação. Exatamente. Nós não temos ainda uma percepção, um caso concreto, para entender. É interessante que nós todos percebemos que o direito, né, e a vida pública e a política é muito dinâmica. Não tem como a gente ter uma coisa centrada, falar, olha, vai ser desta forma, vai ser encaixado desse sentido. Porque nós vamos ter cada caso um caso em específico. Então, por exemplo, se você vai pegar um prefeito que foi condenado justamente em 2009, teve lá a condenação penal, teve o trânsito em julgado, um exemplo. Ele não entraria se não tivesse retroagido. Mas agora ele entra. Tá, mas agora qual que é o efeito disso agora em 2017? Nós vamos também retroagir no efeito, qual que é o prazo que isso vai contar. Então todas essas questões ainda não estão previamente definidas pelo Supremo. Isso vai ser uma situação que vai ser caso a caso e vamos começar a definir como é que vai ser então a aplicação de fato da lei da ficha suja, né, a lei da ficha suja que nós entramos, para os casos que vão retroagir. Me parece que essa questão da lei da ficha limpa, ou a lei da ficha suja, que é o mais propício, né, é 2010, se não me engano, né? E trazendo para os nossos dias, por exemplo, nós tivemos um caso aqui em Taubaté, com o prefeito de Taubaté, que recorreu em todas as instâncias, né, tendo sido absolvido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e me parece que o processo dele é de 2012. Então, quer dizer, o processo dele se deu com base já da nova lei em vigor, né? Traria algum impacto? Como é que você... O que acontece? Na verdade, nós vamos avaliar porque, de fato, a publicação em si, o fato de que aconteceu com o prefeito de Taubaté, e eu pude dar uma superficial olhada nos acontecimentos, as pessoas que entraram com a ação alegam que a condenação real dele é anterior a 2010. E foi aí que o Supremo inicialmente tinha usado, que a lei da ficha limpa é 2010, então não poderia ser usada então essa lei. Só que agora, com esse novo mecanismo de retroagir, abre-se uma nova discussão se tem sim ou não o prefeito aí o caráter de inelegibilidade, se ele estava ou não inelegível na época em que ele foi aí concorrer às eleições aqui na cidade de Taubaté. O que implica nisso de fato? Se, supostamente, algum de seus adversários políticos ou qualquer um dos cidadãos aqui ingressar com pedido dizendo que o prefeito de Taubaté está implicado na situação e tem que ser promovido aí a sua queda como prefeito, isso vai implicar na sua chapa e não só nele. Porque, de fato, ele começou a campanha dele concorrendo já com a ficha suja, né? Supostamente se... Mas a chapa majoritária, não as coligações. Não, né? a chapa majoritária. Então o que acontece? Porque quem vota, qual que é a discussão que o Supremo vai falar e uma discussão judicial, aí que o advogado eleitoral vai falar se entrar com ação nesse sentido. Você votou na chapa, você votou no prefeito e o seu vice. Né? Com isso acarretaria a queda de ambos. E com a queda de ambos, se supostamente isso vinha acontecer, aí me foi questionado até pelo Facebook, da grande audiência que tem a TV, se isso iria cair também a nova eleição. É aquela questão.
Foi antes dos 2 anos? Sim, tem as eleições. Se não, foi posterior aos 2 anos do seu mandato, aí o presidente da Câmara assume para uma nova eleição indireta e as formas que a Constituição prevê lá no artigo 85 e seguintes da Constituição Federal. Mas em qualquer circunstância o presidente da Câmara assumiria. Assumiria. Tanto por nova eleição quanto por mandato tampão. O prefeito caiu. Aconteceu isso em Sorocaba, só me engano, até mesmo o prefeito conseguiu se colocar de novo. Está acontecendo algo nesse sentido lá na cidade. O prefeito cai, o que acontece? A chapa cai, o presidente da Câmara imediatamente toma a frente. Ele toma na frente, dentro do prazo de 2 anos, ele tem que chamar a nova eleição. Não foi entre os 2 anos, ele tem que chamar aí eleição indireta, dentro daquele grupo, fazer aí a escolha de quem vai perseguir ou vai continuar com o mandato até o final das próprias eleições. Mas esse fato de algum partido ingressar com uma ação deslumbrando no judiciário, essa judicialização que a gente está falando aqui, dar-se-ia antes do próprio Supremo definir qual seria a modulação? Sim. Independe, na verdade. Agora você ingressa com um pedido para discutir a retroatividade da lei. A forma que isso vai ser moldado vai ser de caso a caso e começa com o juiz de primeira instância, começa com o judiciário da forma mais básica. Depois nós vamos chegar até o Supremo. Eu acredito, de fato, uma dificuldade muito grande de cair o prefeito até o período em que isso vai chegar no Supremo. Então, justamente pela demora do judiciário, pela falta que o judiciário tem aí com a sua demanda, que é muito grande, eu acredito que o prefeito exerça o seu mandato até o final. Até 2020. Até 2020. Não chegaríamos até o Supremo até 2020. Acho muito difícil. Até a gente sabe que o judiciário ele é muito assoberbado e os trâmites são lentos e as firulas jurídicas são amplas, né? As brechas jurídicas são sempre céleres, né? E aí tem súmula, não sei o quê, recurso e vai levando. Mas como você vê, então, essa questão da política está judicializada? Hoje eu tenho uma seguinte frase, pessoal. O que acontece? O Brasil já ultrapassou essa fase da judicialização da política. Eu tenho falado nas entrevistas. Nós temos a politização do judiciário, o que é bem pior, o que é muito mais complicado. Porque, para que o nosso telespectador entenda, o que é a judicialização da política? É a interferência do legislativo, do executivo, ou seja, da política, pelo judiciário. Então, toda hora o judiciário ingressa, toda hora o judiciário dá palpite, toda hora o judiciário faz alguma coisa que prejudica, ou então que atrapalha, ou então que melhora o mundo político. No entanto, o Brasil tem demonstrado que é o contrário agora. Que o mundo político tem interferido no judiciário muito mais forte. E por que eu digo isso? Porque nós temos agora uma nova sensação, isso todo brasileiro está sentindo, que o nosso Supremo Tribunal Federal, os nossos tribunais superiores, têm percebido a fama que é falar de política, têm percebido quanto estrelismos mudar em discutir política, e todo momento você tem um juiz, todo momento você tem um promotor, todo momento você tem um delegado, que mais fala de política do que fala da lei. E isso eu falo com um receio muito grande. Isso eu falo com cuidado e um carinho muito grande com os nossos telespectadores, brasileiros, eleitores. Num primeiro momento, isso parece muito bom. Parece que o judiciário está atuante, parece que o judiciário está ali brigando pelo povo, mas no final de tudo isso é um risco. Por que eu digo que são riscos? Eu acho que todo mundo vai lembrar aqui daquela questão da Satyagraha. Lembra-se daquela operação da Satyagraha, em que começou e debandou Protógenes. do Protógenes, o delegado lá, Valentão, que vinha na televisão, que deu aquele boom para a Polícia Federal. Na Suíça como exilado político. Exilado político, está lá com um mandado de prisão expedido no Brasil. Mas o que eu quero dizer com isso? Porque quando a pessoa que exerce um cargo público de tamanha importância, aí você fala, um juiz, um promotor, um delegado, quando eles necessitam aparecer na televisão para ficar falando ato por ato judicial, coisa que vai fazer, filmar todos os atos que eles estão cometendo para então vir para a imprensa, eles cometem erros jurídicos que causam nulidades. Espetacularização. Exatamente. Isso é um risco muito grande para o processo. E quando você fica espetaculizando, aí você vai num PowerPoint, aí você chama a imprensa, aí você faz isso, aquilo. De um primeiro momento, para o brasileiro, é muito gostoso e muito audível, porque você fala, nossa, tá vendo? Nós estamos vendo quem é os bandidos no Brasil. Só que no final, aí juridicamente falando, lá na frente, vai ser colocado vários atropelamentos processuais. Serão ocorridas várias nulidades processuais. O que acarreta isso? O que acarretou na Satyagraha.
diversos políticos corruptos, empresários corruptos, que foram condenados na Operação 7H, hoje estão soltos e livres porque houve as nulidades processuais. Inclusive o Dantas. Inclusive o Daniel Dantas, exatamente. O que acontece com isso? Ocorreu uma nulidade processual, não é só para o político, é para qualquer brasileiro. Uma nulidade processual acarreta voltar o processo, dependendo da nulidade, do estado anterior, e acarretaria aí a prescrição do crime, a prescrição da pena, e em miúdos, para que a gente possa entender, a consequência é a absolvição de bandidos. Então, quando o promotor, o juiz, o delegado aparece demais, isso acarreta um prejuízo para o processo. A justiça precisa ser serene. O juiz não precisa aparecer, o delegado não precisa aparecer, o promotor tem que estar sereno. Sereno, ele consegue ser severo. E é isso que o processo espera. Você tocou numa ferida aí do 7H, que nós acompanhamos e toda a mídia acompanhou, mas paralelo a ela também, já na época, nós tínhamos a questão do Banestado. Do Banestado, exatamente. Que teve um rumo muito diferente, o juiz é o mesmo, o doleiro era o mesmo, e... As consequências foram diferentes, exatamente. Por quê? Olha, os envolvidos eram de outros partidos, sim, senão aqueles que, me parece, há uma propensão a querer punir com maior rigor do que os partidos políticos. Aí sim, nós chegamos na politização e não judicialização. exatamente. Aí a gente tem esse risco, porque quando o judiciário ele sim intervém demais nessas questões, você começa a ter uma percepção que o procurador, que o juiz ou que o ministro, ele não é juiz, ele é cabo eleitoral de determinados grupos. Veja, nós todos brasileiros temos a sensação, quando olhamos o nosso eminente senador Aécio Neves desfilar na posse inicial, retornando ao Senado, que não faz mais sentido algumas coisas. Então o que nós precisamos é a punição, e se for para ser punido, todos, de forma igual. E o judiciário precisa então se afastar da política para isso. O judiciário precisaria de juízes mais serenos, de juízes com um estrelismo menor. Mas aí nós estamos com um caso muito mais grave, e aí você falou Aécio, que é exatamente a encostada que o STF levou do Senado, o enquadramento do Senado, quando tratam duas questões iguais de forma diferente. Quais são as duas questões iguais? O caso do Delcídio do Amaral e o caso Aécio Neves. Ambos os casos, o Supremo pediu o afastamento. E o Senado teima em não querer afastar Aécio Neves para medir forças. A gente sempre ouviu dizer que decisão da justiça não se discute, se cumpre. E depois você vai brigar, vai apresentar os agravos, tal, mas inicialmente você cumpre. E me parece que ali estão dispostos mesmo a bater de frente. A ministra antecipou, inclusive, essa questão do julgamento, se pode ou não pode, né, o Supremo decidir por medidas cautelares, que é uma prisão domiciliar ou não? Ou eu estou enganado, sim, ou o povo está enganado em relação a isso? Não, é verdade. A prisão, a medida pela qual... O que deve ter deixado ele muito bravo, você me desculpe, entendeu? Ele não poder ir nos bailinhos à noite. É verdade. Dizem que o... Que no Senado não tem problema, ele quase não aparece, mas tem nos problema. bailinhos à noite... Até as brincadeiras de Facebook, redes sociais, é justamente que a vida noturna perde um grande garoto. Né? Exato. Foi essa a informação que o pessoal no Facebook fez. De fato, no caso do Delcídio do Amaral, o Supremo fez o afastamento, retira o mandato do Delcídio e ninguém se manifesta. Aí o Aécio faz com isso. a aprovação do Senado, para que ele seja preso. Exatamente. E no caso, só para a gente lembrar de uma situação, para a gente pegar esse gancho, o Renan Calheiros. Você recorda que o oficial procura ele para citar, para intimá-lo, ele foge, e logo em seguida ele fala, então vamos investigar os juízes também. Assim que ele fala essa frase, a decisão é derrubada. Vamos investigar os super salários do judiciário. Vamos investigar todo mundo então. Peraí, nós brasileiros queremos isso, a investigação de todos os locais. Nós não podemos mais suportar essa informação, essa balela de que nós temos só corrupção na política. Nós não podemos mais ter essa imagem. A corrupção é um ato humano, tem em todas as profissões. Você vai ter um médico corrupto, vai ser um advogado, um faxineiro corrupto, como você tem um político. O que tem a diferença de um caso para o outro é que algumas profissões facilitam o mecanismo do dinheiro.
E a política, como um mecanismo que atua com dinheiro público, facilita isso. Então nós precisamos de uma mão mais dura em todos os pontos. Aí foi o que o senhor falou, foi muito importante. Parece que no Brasil são tudo 2 pesos e 2 medidas. Para uns, a mão pesada da lei, para outros, o afago do amigo. Então isso que nos deixa um pouco receoso. Porque lá na frente, o risco é tantos bandidos que estão sendo mostrados agora serem soltos, e tantos outros que nem mostrados foram porque são amigos daquele ou desses, continuarem no poder. E a única forma que nós temos de mudar isso é as eleições, é o povo tomando conta disso. Mas o mais agravante desses 2 exemplos citados foi o seguinte: o Delcídio tinha apenas uma gravação de uma denúncia que ele poderia estar atrapalhando as investigações e poderia calar o Eduardo Cunha, o Funaro, enfim. Já do Aécio Neves, há imagens, há telefonemas gravados, ele pedindo os 12 milhões e recebendo o dinheiro e dizendo que mandava matar o primo ainda para ele matar o Fred, coitado do Fred. O Fred é o mais pior dessa história que irmão, o Fred, acabaram ficando detidos e depois liberados e ele não pode ter contato, segundo a decisão do STF, nem cumprir. Acho que estou com medo dele matar o primo. Dele cumpriu a promessa, e nem com a irmã, eu não sei porquê, mas ele não pode ter com nenhum outro envolvido na questão do Lava Jato. Ora, provas na Justiça, com a participação da Polícia Federal, com a participação do Ministério Público, não tem validade. Não é questão de, você é anti-AS, você é... Não. É questão de estabelecer aqui critério. Qual é o critério para mandar prender o Delcídio? Qual é o critério para não prender o Aécio? O senhor tocou num ponto muito importante que o brasileiro, graças a Deus, tem percebido muito isso. E é isso que eu tenho falado tanto, como aí nas palestras, nas entrevistas, com os alunos de direito penal, eu sempre venho colocando esse ponto. Tem uma frase de Rui Barbosa, o saudoso Rui Barbosa, que foi um grande jurista brasileiro, baiano, que trouxe ao Brasil grandes oportunidades e também caminhos jurídicos, que ele diz: o judiciário tem faltado na República, pois quando nós não temos confiança no judiciário, a quem recorrer? E começa esse risco muito grande, justamente da gente entender que, para alguns pontos, nós temos aí a mão pesada da lei, o rigor da lei, e em alguns outros pontos nós temos os afagos dos juízes, da lei, as brechas que a lei impõe. O que nós percebemos é que nos parece que, momentaneamente, o Aécio politicamente é mais importante do que o Delcídio da Amaral. E aí o que acontece? A politização da justiça. Que a política influencia muito mais os atos do judiciário, e não devia, pois os poderes são independentes, harmônicos. Mas quando você tem o Supremo Tribunal Federal, que na sua maioria são indicações políticas, e não simplesmente pura e simplesmente a questão do seu currículo, da sua vida pregressa como jurista, e é levado em conta quem te indicou e como te indicaram, aí nós corremos grandes riscos de favores com o judiciário. A gente está assistindo de ontem para cá a tão decantada reforma política que não aconteceu. Mas aconteceu a questão do financiamento público das campanhas, quando se vai tirar dos cofres o 1 bilhão e 700 milhões de emendas que seriam usadas na saúde, na educação, transporte, enfim, para financiar campanha. Campanha no Brasil não é muito caro. É um absurdo. Ainda se paga propinas, não conseguiram secar esse oleoduto da corrupção. Olha, nós vamos entrar num tema aqui que talvez seja espinhoso para os partidos políticos. Eu faço parte de um partido político, a qual eu recebi o convite do Rogério Garcia, que é o coordenador da região, uma pessoa extremamente de moral elevada, e me convenceu que, mesmo eu tendo uma palavra um pouco mais dura, enfrentamento com as pessoas, eu poderia fazer parte de um partido político, que lá ninguém iria tentar me matar, nada disso. Mas eu percebo que não só nos pequenos, mas nos grandes partidos, o problema da eleição começa dentro do partido. É a eleição inicial, é o ego, é o que cada um vai exercer para conseguir ter a legenda. Já é o primeiro ponto no Brasil que o brasileiro tem como barreira para ser candidato. E todo mundo que já procurou um partido político, conhece política, sabe o que eu estou dizendo. Se você procurar um partido político, que você for querer ser candidato,
vão te fazer inúmeras perguntas, talvez você não consiga nem a legenda, porque vão investigar se você tem condições financeiras, condições de público, tem nome na cidade, para então vir concorrer. Então, sua primeira disputa é dentro do partido. E já é uma disputa difícil. Uma disputa, às vezes, dependendo do cargo que você quer disputar no Brasil, desigual. É uma disputa desigual. É totalmente desigual. Depois que você consegue passar essa primeira fase, que já é uma fase muito difícil, você passa para um outro ponto, que é o valor que custa uma eleição no país. E esse valor está incluso a nossa hipocrisia. E é aí que nós temos que pensar nisso e temos que refletir isso com muito mais cautela. Por que a hipocrisia está dentro desse patamar? Porque eu vou trazer as eleições para uma municipal, vou trazer para o vereador, que é o mais próximo de todos nós. Quando o vereador sai à rua pedir voto, vai na campanha fazer a questão do voto, a primeira coisa que ele vai encontrar é: eu vou ganhar o que com isso? Ele pode ter a melhor das intenções. O vereador ele pode ser uma pessoa boa, ele vem aqui com projetos, mas a primeira fase que ele escuta de alguns eleitores é: o que eu vou ganhar com isso? O segundo: quando é que vai ser o churrasco? O terceiro: quando é que eu vou ganhar a laje? Quando é que eu vou ganhar um saco de cimento? Quando é que eu vou ganhar aqui a dentadura? O gás. O gás. Vai pagar minha conta de luz? A conta de luz. Exatamente. Então, começando desse pressuposto, para que ele consiga, então, ter uma base eleitoral, ele precisa e necessita, às vezes, acalentar alguns. Rasgar uma nota sem a metade, da metade, depois você pega das eleições. Aí, o primeiro ponto do custo de uma eleição já é esse. Depois, você precisa, para ser eleito no Brasil, você ter base. A grande maioria tem que ter base. O que é base? Reduto eleitoral. Você tem que ter um grupinho, um grupo de pessoas que tem voto, que tem voz na comunidade. E essas pessoas, em regra, cobram para apoiar determinados grupos políticos. Ele não está se importando com a ideologia, com as propostas. É assim: olha, eu cobro R$ 1.500 por mês para que eu possa levar o seu nome dentro daquela comunidade, dentro daquela igreja, dentro daquela religião. Exatamente. Com isso, a campanha vai tomando um custo. Já um custo. E depois, para que se construa os santinhos, os papelzinhos que o candidato vai entregar na sua porta, isso tem um custo. E tem que ser pago de alguma forma. E quem vai levar esse papelzinho na casa do eleitor, vai levar esse papelzinho na rua, vai levar a bandeira lá, também recebe para isso, não é de graça. Então, quando você soma no Brasil o carro de som, a bandeira, o papelzinho, a pessoa que leva para a rua, a marmita, a gasolina, a laje, a dentadura, os comícios, caminhão. Isso tudo vai ficando um certo valor econômico falando. E aí, quando você vai colocar no papel, o valor é muito caro. Se você for pensar dessa forma, e vendo que a campanha eleitoral depende desse mecanismo, é que nós percebemos: a campanha eleitoral é muito cara. Mas e o fundo partidário? Aí vem o fundo partidário. Aí o que acontece? O Brasil já gasta muito com política. Só que a gente entra no primeiro problema. Os partidos políticos, eles separam o dinheiro, eles separam o mecanismo de acordo com quem eles acham que tem mais chances. Então, supostamente, você é uma pessoa boa, tem projetos maravilhosos para o país, quer ser candidato a deputado estadual. Depende do partido que você for, se eles não sentirem que você tem mais de 40 mil votos, você não tem nem sequer santinho para você. Que vem desse dinheiro do fundo, e agora desse fundo partidário, esse bilionário, que vai sair da saúde e educação, que é um absurdo, isso é uma agressão ao brasileiro, isso é uma ofensa a um país que sofre tanto com falta de educação, falta de saúde, segurança pública, as nossas estradas estão capengas, o nosso brasileiro sofre, e o brasileiro agora tem que engolir a contragosto que a política vai ser bancada por um fundo bilionário. Uma previsão de um déficit orçamentário de 179 bilhões. Exatamente. Para o senhor ter noção, na minha cidade, em Santo André, nós temos 7 postos de saúde que foram fechados. 7 unidades básicas de saúde foram fechadas em Santo André. Dentro do mecanismo, 18% foram fechados de postos, justamente porque por reforma, porque não tinha dinheiro, por algo do gênero. Porque vão melhorar, mas na verdade a gente entende que estava condições aí a menos. O que isso significa? Que um dinheiro que poderia estar indo para a saúde, nesse fundo bilionário, num país que tem mais de 14 milhões de desempregados, pessoas que passam por uma dificuldade enorme, vão preferir, os nossos políticos preferiram, numa reforma não política, mas num escape político. Porque o que eles estão fazendo não é reformar para melhorar para o povo, é para se garantir como político. E isso é um caminho que nós não tem volta. Mas nós temos um agravante que contribuiu para isso, que é a questão da cultura política do brasileiro. A mídia mercantilista,
ela dita a regra. Ela apoia o candidato que melhor provém a ela, onde vai dar maior vantagem para ela. E ela passa para o eleitorado, o consumidor, o público em geral, o desvirtuamento da realidade do que seja de fato política. Não caberia aos partidos a institucionalização dessa cultura política de baixo para cima? Eu também concordo plenamente, mas infelizmente o mundo do ser para o dever ser é muito, muito distante. Uhum. Nós tivemos agora a cláusula de barreira. Sim. Foi uma aprovação, eu achei extremamente importante. Por que significa isso? Nós teremos partidos pequenos que, se não fizerem um número de deputados, número de votos para federal, não terão aí tempo de TV e nem coeficiente. E também bloqueamos futuramente para 2020 a questão das coligações. O que o tempo de TV é numa campanha política? Fundamental. Então, partidos pequenos, em regra, são usados para justamente ter tempo de televisão. Mas o número excessivo de partidos políticos no Brasil não é pornográfico, para não falar outra coisa? Sem dúvida. Porque a gente sabe que a maior parte deles, sem querer discriminar, a grande parte deles são legendas de aluguel. Sim, são legendas exatamente. de aluguel. São legendas para quê? Para que os partidos maiores consigam agraciar os menores partidos, os presidentes, com emprego, com valores, com espaço, e peguem os seus horários de televisão, peguem a sua legenda para oferecer para determinados grupos de candidatos, para justamente agraciar o quê? O partido maior. Agora, com o fim das coligações com a cláusula de barreira, o partido pequeno que decidir ajudar o partido grande vai quebrar, vai cair e, se Deus quiser, não vai existir mais nas próximas eleições. A não aprovação agora do voto distrital ou distrital misto foi uma perda, foi uma oportunidade perdida? Não acredito, nós não estávamos preparados para um voto distrital no país. Porque, de fato, o que iria ocorrer? Iria ocorrer o distritão. O que era o distritão? Isso foi muito questionado, graças a Deus não foi para frente. O distritão significa que só iria ser eleito aquele que tivesse mais voto no seu estado. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós iríamos pegar os candidatos mais bem votados e eles então iriam ser os candidatos eleitos, não ia ter mais aquela questão do coeficiente e o cálculo que se faz. Num primeiro momento, Gerson, as pessoas falam assim, mas esse é o caminho, é o mais votado que tem que ser eleito mesmo. Só que a gente tem que se recordar que os mais votados são, em regra, aqueles que têm maior tempo de televisão, aqueles que os partidos investem mais com estrutura, tiveram mais tempo de mídia, e isso é uma questão que isso iria acarretar justamente só serem eleitos os mesmos que estão aí, porque já estão com a máquina, já estão com poder e conseguiriam, então, os recursos necessários. Isso iria acabar com a possibilidade de pequenos grupos conseguirem ser eleitos. De pequenos grupos como as mulheres, que têm a sua representatividade, determinados grupos sociais que fazem um bom papel, não teria tempo de televisão e não conseguiria ser eleito. Então isso seria um retrocesso. Acabaria com o efeito tiririca? Acabaria, que aquele candidato que puxa muito e o cara com um pouco menos de voto entra. Mas, no entanto, nós só teríamos tiriricas sendo eleitos. Mas agora você acaba com o efeito tiririca. Mas aí você cria o efeito Bolsonaro ou o efeito retorno militar. Como é que fica? Agora nós temos um outro caso, né? O que acontece? O efeito tiririca, que nós falamos na política, é o fato de um candidato ter muito voto e puxar os demais que não tem tanto. Sim. Vai acontecer de novo nessas eleições. O Bolsonaro, ele é um candidato, e se virar um candidato à presidência da República, o partido a qual ele for, consequentemente, vai puxar muito voto. O filho do Bolsonaro também puxa muito voto. O que isso acarreta? Quando você tem um candidato muito forte de puxar voto, não sei se eleito, se vai ser eleito ou não vai ser eleito, se ele vai ser candidato ou não vai, mas quando você tem um candidato desse, você arrasta muitos outros candidatos também para aquela legenda, porque eles acham que vai ter uma grande pontuação e um grupo vai ser eleito com ele. Com os fins das coligações e as cláusulas de barreira, os partidos menores acho que vão investir um pouco mais, então você vai desmitificar um pouco isso. Eleições de 2018, eu ainda acho que nós estamos numa grande incógnita na majoritária para presidente. Nós não temos ainda um grande best-seller da política que foi com off-size e nasceu. O Bolsonaro vem se destacando, nós temos o PSDB que mostra sua força justamente com Aécio Neves impondo ao Senado que vai ficar, ele impôs, o PSDB impôs que isso vai acontecer, então o PSDB também é um partido muito forte. O PT, nós não podemos esquecer, o PT tem uma trajetória política muito grande, então ele não está acabado, como muitos disseram. O Lula demonstra aí nas questões eleitorais ainda de um risco muito grande dele ser candidato e ser eleito, porque está à frente das pesquisas.
Tem o Ciro Gomes, que vem também aí crescendo muito nas pesquisas, principalmente no mundo universitário. Ele é um cara que vem dando muita palestra para estudante. Isso faz com que cresça na campanha. É só ele não falar que vai deixar a mulher dele na cozinha. E engraçado, né? Política é justamente isso. Esses últimos 15 dias da campanha, uma frase do candidato é o suficiente para acabar com toda a sua campanha. Foi o que aconteceu na eleição passada, exatamente. Que era o franco favorito. Exatamente. E acabou perdendo. Eu acredito que a esquerda vai ainda pensar no nome. Não sei se é o do Ciro Gomes, não sei se vai ser do Haddad ou do próprio Lula, mas a esquerda vai tentar refletir um nome como se fosse o renascer das cinzas, um fênix, para as eleições de 2018. Você falou do PSDB aí, a questão do Aécio, que ainda tenta, mas tem um Alckmin brigando do outro lado e um Dória que pode até deixar o PSDB. Eu vejo essa questão com um pouco de receio. Eu não sei se essa briga é verdadeira. Né? No final das contas, me parece que ambos... Jogo combinado. Parece que o jogo... eu não quero dizer essa frase porque eu não quero ser leviano com ambos. Mas nos parece, de uma pessoa, fazer uma crítica um pouco maior sobre o que está acontecendo, que tudo é um balão de ensaio. Sim. Não parece que no final das contas... contas... Ia FHC de novo? E parece que assim, vamos colocar o Dória na mídia, vamos colocar o Alckmin na mídia, colocar sempre os dois na mídia, mesmo que seja por uma briga falsa. De quem tem a mais aceitação. E aí lá na frente a gente junta os dois de novo e faz um candidato. Então eu vejo política com há um afunilamento natural. Há um afunilamento natural, porque o partido vai ter que ir com um só. Então. E perceba, Jefferson, não existe em momento nenhum, quando os dois se encontram, fala agressivo entre os dois. O que a gente escuta muito é balão de ensaio na mídia. Um fala que não, que talvez o Dória vai para um outro partido, porque ele quer ser presidente, ele está viajando o país. Mas o que pode parecer, e eu tenho certeza que muitos nos acompanham aqui também vai entender isso, que pode ser um grande balão de ensaio, uma grande estratégia do PSDB para movimentar um número maior de pessoas e um número maior de aparições na mídia para então fazer um candidato. Agora, na sua percepção, em nível municipal, essa pequena reforma, que muda para vereador e para prefeito? Em 2020, nós teremos o fim das coligações. Então, os partidos de aluguel, o partido de aluguel, terá um risco muito grande em vender legenda. Porque se ele vender a legenda na municipal, em 2020 ele não faz aquele coeficiente necessário de número de votos. Então para 2020 nós teremos aí chapas puras já. Isso é um ganho e, num outro lado, é um risco. Por que é um ganho? Um ganho que paramos com os partidos de aluguel. Bom, o risco real é que nós teremos legendas menores, investimentos menores, então nós teremos candidatos com uma probabilidade menor de ganhar. E já partidos maiores, com grandes fundos partidários, grandes fundações, terão candidatos com muito mais chance. Então, de novo, o Brasil ele é muito sui generis, ele é muito diferente. Nós temos que pegar cada caso e olhar com carinho, com cuidado, esperar para ver como é que vai ser o futuro. Para vereador, eu acredito que nós teremos aí os partidos agora tendo que trabalhar muito para que crie-se grandes investimentos para que em 2020 não venha perder a sua legenda. Nós tivemos aí ações emblemáticas no Senado e na Câmara dos Deputados, quando da votação da reforma política, a reforma que não houve, quando entra por baixo aquelas emendas que nada tem a ver com o projeto em si, mas que acaba passando por um caso, por exemplo, da censura à internet. Como que você viu isso? Que tentaram refis e não conseguiram, que era multa de isenção de 90% para eles mesmo. O mais interessante é que você perceba que quem está por trás de muitas dessas reformas que beneficiam políticos são os verdadeiros e grandes devedores públicos brasileiros. E feito na madrugada. E feito nas madrugadas, A questão da censura foi muito importante, muito debatida, e foi tão grave que o próprio sujeito, o próprio deputado que tinha inserido essa emendinha, essa própria emendinha, ele correu atrás, ele voltou atrás e disse, não, entenderam errado, não é bem isso que eu queria dizer e tal. O Brasil já tem um mecanismo a qual, quando você se sente ofendido por uma informação na mídia, na internet, que você pode recorrer é o judiciário. Você pode questionar criminalmente o sujeito que te ofendeu, você pode questioná-lo civilmente. Você pode recorrer a um juiz que se espera um crivo imparcial para que se decida se retire ou não. Só que os políticos perceberam que a mídia, a pequena internet, o Facebook, o WhatsApp, tem tomado uma proporção muito grande. E a proporção negativa para um caso e positiva para o outro. Então, quando o político ele percebe que ele vai
tomar porrada na internet. As eleições de 2018 nós vamos perceber um número gigantesco de políticos sendo ofendidos diariamente. Por robozinhos, inclusive. Por robozinhos, por fakes. Então eles estão percebendo o seguinte, o único caminho que eu tenho é eu mesmo, como político, vou lá e peço para tirar. No primeiro momento, quando se diz, olha, eu vou tirar as ofensas, parece interessante. Né? Olha, ofender alguém, um robô, um fake, é interessante. Mas a emenda não dizia isso. A emenda dizia, se o político não gostar da informação que tem no Facebook, ele poderá ligar ou mandar uma mensagem para o Facebook e o Facebook será obrigado, por exemplo, a retirar imediatamente, sem o crivo de um juiz ver se aquilo foi ofensa ou não. O que significa isso? Nada mais é que uma censura à livre opinião da população. E a população está de olho aberto dessa vez. Um crime contra o Estado de Direito. Exatamente, uma ofensa à Constituição Federal. Se ela fosse perseguisse, era uma inconstitucionalidade absurda, uma previsão constitucional no artigo 5º da livre expressão, da livre liberdade, que nós estaríamos ferindo. Então esse político tentou aí um amarradinho, um amendoim, mas não deu certo. Propositalmente, eu deixei para o final uma outra questão que para a semana vai ser alvo de muita discussão, que são as candidaturas sem partido, as candidaturas solteiras, que no primeiro momento da reforma política já foi proibido, mas que será julgado pelo Supremo Tribunal Federal, mais uma vez. Mais uma vez. Aconteceu em Goiás, um advogado promoveu uma ação judicial requerendo concorrer a umas eleições sem partido, porque ele disse que nenhum dos partidos iria representá-lo, não se sentia representado por partido nenhum, mas ele queria exercer uma função de representatividade da população. E a decisão foi favorável na primeira instância. E aí a União recorreu e nós vamos acabar escaldando no Judiciário, no Supremo. E a ministra Carmen Lúcia, por sua vez, já mencionou que acha sim possível uma candidatura avulsa. Mas Gilmar Mendes já falou que tem problema técnico na confecção nas urnas eletrônicas. Não, exatamente. O nome do candidato avulso. O nosso ministro Gilmar Mendes já se manifestou contrário, dizendo que, na verdade, uma questão de lógica não conseguiria atuar e tecnicamente não conseguiria atuar. Qual a minha visão sobre isso? Eu acho que qualquer brasileiro hoje pouco se sente representado por partido político. Pouco se sente, de fato, amparado pelo que um partido diz, ou supostamente diz. Porque na maioria deles, uma grande maioria, as siglas e os nomes colocados lá na sua nomenclatura nem sequer é mais o que o partido pensa. E nunca foi o que o partido pensou às vezes. Isso é muito importante, porque nós temos um mecanismo muito parecido que é o com os Estados Unidos, que pode ter candidaturas avulsas. Só que para uma realidade brasileira, realidade de mecanismos públicos, eu acho que para agora é muito difícil, seria para muito a longo prazo. Nós teremos a decisão, mas como é que isso funcionaria? Como é que, exatamente como o ministro falou, talvez ele tenha falado acertadamente dessa vez, a minha opinião é, como é que nós faríamos agora, para 2018, candidatos avulsos, dentro do mecanismo da justiça pública eleitoral? Não teríamos condições. E do orçamento já votado. E do orçamento já votado. Eu acho que no momento não conseguiríamos. No entanto, isso é uma proposta que eu acho que nós teríamos que avaliar com muito mais carinho, justamente porque nós percebemos que grandes partidos e pequenos partidos talvez não representem o povo. Não está na hora de se eleger um novo Congresso Constituinte? É um outro risco. Sempre que você tem uma inflame, uma situação que nós temos agora, que foi a questão do impeachment, temos um presidente que não foi de fato escolhido por si só, mas também usou dos mecanismos jurídicos para estar lá como presidente, você chamar uma constituinte para reformar uma carta magna, para reformar uma Constituição Federal que vai diretrizar, vai comandar todo um país, é um risco muito grande. Porque quem vai realmente exercer o poder do constituinte? Quem que vai ser chamado? Essas pessoas de fato vão pensar no povo? Vão pensar numa reforma real? Eu acho que não. Nós precisamos ter pequenas reformas na Constituição Federal, precisamos, como estamos tendo algumas, mas uma constituinte para reformar tudo, talvez neste momento nós vamos dar a liberdade para que canalhas apodrecidos da política, uma política velha, aí mal representada, exerçam aí caminhos que talvez não sejam bons para o país. Para terminar, apenas uma provocação. Se você fosse o prefeito José Bernardo Ortiz Júnior de Taubaté, você dormiria tranquilo? Nossa, essa foi uma boa provocação, né, Jefferson? Olha, tranquilo não.
Tranquilo não. Eu acredito que todo prefeito de uma grande cidade, uma cidade tão bela, tão bonita como Taubaté, precisa estar muito mais à frente da sua cidade e precisa muito mais estar explicando o que vem acontecendo no Poder Judiciário, com o seu caso em específico, com a população. Então a população Taubaté tem todo o direito do prefeito aí sempre prestar esclarecimentos. E nesse caso, ele deve vir a público e falar, olha, o meu caso não vai acontecer ou tinha de acontecer. Porque só o risco da possibilidade de um prefeito um dia vir ser cassado ou não já causa prejuízo a toda a cidade. Uma insegurança. Uma insegurança muito grande para os empresários da cidade, não sabem onde investir, como investir. Então Taubaté merece o carinho do prefeito, merece que o prefeito venha até a cidade e explique, coloque a público o que está acontecendo com ele de fato e se o nome dele corre riscos ou não de ter aí uma cassação. Bom, nós recebemos o Eymar Muniz, que veio da nossa Santo André, grande Santo André, ele que é especialista em advogado criminalista. Advogado criminalista. Tá. Se eu precisar de você, eu vou te procurar, depois dessa entrevista. E carinhosamente participou conosco aqui, ampliando nossos horizontes, falando sobre essa questão de reforma política, judicialização e as questões que retornam para o município e tem consequências, sim. Esperamos tê-los aqui em nova oportunidade. Caso eu tenha deixado de perguntar alguma coisa, fique à vontade nas suas despedidas finais. Sem dúvida. Jefferson, muito obrigado pelo carinho. Quero agradecer ao Fernando Gigli, que fez o convite junto com o Chico, né, todo o pessoal aqui de Taubaté, carinhosamente me fez o convite para participar hoje do programa. Agradecer à TV, que pela segunda vez sou recebido muito carinhosamente, de forma muito gostosa, e podemos aqui discutir, debater um pouco sobre política, sobre um pouquinho o que o Judiciário tem feito aí, influenciado tanto as nossas vidas. Eu quero deixar aqui um grande abraço, se me permite, a algumas pessoas lá do ABC Paulista, que me pediram para deixar esse abraço, ao Ricardo lá, né, o nosso presidente da estadual. Quero deixar um abraço aqui ao Rogério Garcia, que é uma pessoa brilhante, que nos ajuda muito a discutir política, a dona Cida, presidente aí nacional da mulher, e dizer a todos, nossos amigos e parentes, que eu tenho certeza que todos assistindo, mãe, pai, né, tias, primos, irmãos e esposa, todo mundo assistindo, que sempre que vocês precisarem, todos aqueles que nos assistem, para debater política, falar sobre política, tentar mudar o nosso país, eu estou à disposição. Eu estou à disposição com as minhas redes sociais, eu respondo todas as perguntas que me fazem nas redes sociais, as minhas opiniões sempre são muito duras e muito verdadeiras. Então, quem precisar, ir procurar só no Facebook, Dr. Eymar Muniz, no Instagram Eymar Muniz, e fico à disposição da TV. Sempre que precisar, virei com o maior carinho para cá. Obrigado, receba o abraço da comunidade taubatiana. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora, seja aqui pelo canal 3 da TV Cidade na NET, ou através das redes sociais, que está sendo aí muito bem engendrada pelo Dimas Valgas, eu nunca acerto o nome dele, Dimas Valgas, né? E agradeço o Marcelo Pérez também, lá nos controles dos botões maravilhosos. Obrigado, Chico Eiring, ter ocupado seu espaço aqui. Depois dessa, não sei nem se você vai poder voltar para cá. Tenham todos uma boa noite. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz.